noite, tudo bem? Bem-vindo a mais um Before You Podcast. E eu hoje como apresentadora, Luciana Pegorer, nutróloga. E o tema de hoje vai dar o que falar. Canetinhas, muito além do emagrecimento. E para falar um pouco sobre esse assunto, mas trazer consciência, embasamento científico, nós temos aqui o nosso cardiologista, Jader Busatti. Boa noite. Se apresenta um pouquinho para a gente. Boa noite, meu nome é Jader, sou cardiologista, ecocardiografista e venho aqui contribuir do ponto de vista cardíaco em relação ao benefício das canetinhas, os riscos, mas principalmente os benefícios que a gente vai comentar hoje. E para brilhantar mais a nossa mesa, temos a nossa endocrinologista, Amanda Saleme. Amanda, se apresenta um pouquinho para a gente. Boa noite, eu sou Amanda Saleme, eu sou médica endocrinologista e estou aqui para falar um pouquinho sobre a nossa revolução sobre a obesidade. Exatamente. Então, o tema agora é a gente falar um pouquinho sobre as medicações, hoje chamadas de canetinhas, mas na verdade elas são medicações que têm embasamento científico, têm estudos, e é sobre esses estudos que a gente vai conversar hoje. E eu vou querer falar um pouquinho, começar com a Amanda. Amanda, qual é a diferença entre a semaglutida, que a gente sabe que é o Ozempic, ou o Wegovy? Qual que é a diferença entre elas? O que a gente tem no mercado? A diferença, na verdade, são as doses, né? O Ozempic é a semaglutida, mas a gente tem doses dele de 0,25, 0,5 e 1 miligrama, liberado para diabetes. E o Wegovy, hoje em dia a gente também tem a Povystra, né? Que é a semaglutida, e a gente consegue doses maiores. Então, a gente tem canetas de 1,7 miligramas e canetas de 2,4 miligramas, que é realmente a dose para a obesidade. Então, a gente sabe aí que vem mais coisas também, tem novos estudos vindo, né? Que talvez essa não seja a dose final. Talvez a gente tenha mais doses aí pela frente. Mas vamos ver o que vai vir, tem muita coisa ainda para vir. E aí a gente vai perguntar um pouquinho para o nosso cardiologista. Por que a gente veio chamar um cardiologista para participar da nossa mesa de obesidade? Jader, as canetinhas ou os análises de GLP-1, essas medicações, elas são só para estética? De modo algum. Primeira coisa é a prevalência. A obesidade é uma doença extremamente prevalente, se não é uma das mais, junto com a hipertensão e tal. Então, é uma coisa frequente no consultório do cardiologista e a gente sabe que ela é um fator de risco para a doença cardiovascular, tá? Então, justamente em cima disso, vão surgindo estudos tentando, primeiro, ver a segurança da medicação, como a doença cardiovascular no mundo é a que mais mata. Então, você primeiro precisa saber se a droga potencializa isso ou não. Então, primeiro os estudos de segurança. Posteriormente, você vai procurar benefícios dela no paciente, então, que tem risco cardiovascular aumentado e tudo mais. E aí que entra as canetinhas. Então, elas vêm se mostrando benéfica no tratamento do paciente com doença cardiovascular, seja ele diabético, que foi a origem da medicação, ou posteriormente viu-se que se extrapola mesmo para os pacientes não diabéticos, tá? Então, é aí que surge a importância do risco cardiovascular, do cardiologista no manejo dessas medicações. Então, você está me dizendo que a medicação que a gente tem no mercado para tratamento, para controle do peso, ele não é só para o controle do peso. Parece que ele traz um benefício também para o coração. É o que a gente viu naquele estudo SELECT? Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Esse estudo, na verdade, ele veio justamente avaliar o efeito da medicação no paciente com sobrepeso e obesidade e doença cardiovascular estabelecida. O que a gente considera doença cardiovascular estabelecida? Então, o paciente que já teve um infarto, um AVC, que ele tem esses fatores de risco. Então, aí eles foram avaliar se essa medicação ela trazia benefícios, mesmo ele não sendo diabético, tá? Porque estudos anteriores já mostraram que o diabético tinha um benefício muito grande. Então, será que nessa população que não se enquadrava com diabetes, ela tinha um benefício? E mostrou-se aproximadamente 20% de redução dos desfechos duros que a gente fala, que são as coisas mais graves, que é o infarto, AVC e morte, tá? O que, em relação à medicação, é uma baita de uma redução. Né?
Então, a gente está começando a ver que não é ali só para peso. Então, esse estudo SELECT veio mostrar que realmente tem uma proteção cardiovascular. E, Amanda, me responde. Então, será que essa proteção cardiovascular é só porque o paciente perde peso? Será que foi isso que o SELECT mostrou para a gente? Eu acho importante a gente pontuar isso, né? Porque anteriormente a gente só tinha estudos de risco cardiovascular em pacientes que tinham obesidade e diabetes. Então, o que a gente esperava, né? Que esse risco cardiovascular ele vinha por conta do diabetes. E agora não, né? Agora a gente está tendo obesidade e risco cardiovascular. Então, o tratamento da obesidade reduzindo um desfecho cardiovascular sem o paciente ter diabetes. Então, isso é algo bem inovador que a gente está tendo esse resultado agora. E eu acho que isso é interessante, até, né, a gente tinha até conversado sobre uma pergunta entre... E agora, o medicamento é do cardio, o medicamento é do endócrino. E eu acho que isso é interessante para a gente não atrasar o tratamento da obesidade, né? Não esperar esse paciente ter um risco cardiovascular alto, o paciente já ter tido algum evento cardiovascular para a gente iniciar o tratamento da obesidade. Então, olhando para a obesidade como uma doença crônica, né, eu preciso tratá-la antes que as complicações cheguem. Como você falou, né? Que as pessoas têm aquele preconceito no tratamento da obesidade. Então, a gente precisa acabar com esse preconceito em tratamento. Porque a ideia de que a obesidade realmente é uma doença é algo muito recente, é ainda muito difícil de ser disseminado na população em geral. Então, as pessoas ainda têm muito preconceito quando a gente fala que a obesidade é uma doença. Sim. Só que, graças a Deus, tanto a sociedade médica como algumas pessoas já estão começando a entender que tratar diabetes, tratar quando a pessoa já tem um infarto, já tem um AVC, você só está tratando as complicações daquilo que você daquilo que a gente poderia ter tratado antes. Então, assim, tratar, sim, antes da gente ter complicações. Então, eu acho que esse estudo, ele vem demonstrar para a gente a importância, né? Por que eu vou esperar um paciente ser hipertenso para tratá-lo? Ou ter tido um infarto? Eu vou esperar um paciente ter um infarto para tratar a obesidade se ele tem obesidade desde a infância, né? Então, a gente tem que incentivar esse tratamento cada vez mais precoce, porque a gente só teve benefício no tratamento da obesidade em relação ao risco cardiovascular. E, assim, eu acredito, né, respondendo à pergunta, que o resultado, né, não vem só da perda de peso. Existem alguns pacientes que são os pacientes não tão bons respondedores à semaglutida e que eles também tiveram benefício em relação ao uso. Que não tiveram uma perda expressiva de peso, mas eles também tiveram benefício. Isso aí vai no mecanismo de ação do remédio, né? Então, assim, é o controle glicêmico para evitar o pico. Então, você tem um diabetes mais estável, você diminui o risco cardiovascular. A perda de peso, que ele proporciona, também reduz o risco cardiovascular, mas ele tem algumas ações mais diretas. Então, por exemplo, tem alguns estudos que falam que ele estabiliza o endotélio, tá? Então, isso, digamos que, não é que previne na sua totalidade, mas ajuda a evitar uma instabilidade de placa, que é uma coisa que eventualmente poderia causar um infarto. Ele tem proteção em outros órgãos que posteriormente a gente vai conversar, mas que também acabam que uma coisa vai puxando o outro e aumenta o risco cardiovascular. Então, assim, isso eu acredito que seja... Os estudos têm mostrado que é por conta do mecanismo de ação. Não é exclusivamente... O benefício dele não vem exclusivamente da perda de peso. Sim. Tá? Então, até por redução, né, de citocinas inflamatórias. Então, de redução de interleucina 6, redução de TNF-alfa, redução vista mesmo nos estudos, redução de PCR, né? Na cardiologia, a gente já faz alguns anos que, desde que eu estava na faculdade, o pessoal fala muito do status inflamatório crônico. E essa é uma droga que tem se mostrado positiva na redução dessa inflamação. E eles estudaram colchicina, estudaram outras drogas que têm outras indicações. Né? Isso, ainda continuam estudando, visando tentar reduzir a inflamação crônica que a doença cardiovascular, que o paciente com a doença cardiovascular tem.
E eu acho que legal essa mesa, porque ele traz um pouco de quebra de paradigma, né? Quem que trata obesidade? Todo mundo. Obesidade é hoje a doença mais prevalente que a gente tem. Então, ela é um paciente da endócrina, é um paciente da cardio, é um paciente da endócrina? Não, da nutróloga? Não, é de todo mundo. Então, a gente tem que tratar o obeso, a pessoa com obesidade, né? E é de todas as especialidades. Nada mais justo. É uma doença multifatorial, então nada mais justo que tenham vários profissionais trabalhando em cima disso para tentar ajudar o paciente. E com alta prevalência, que a gente vê, né? E falando um pouquinho nisso, no paciente lá com obeso, sem diabetes, que chega lá no consultório, que já teve um infarto lá antigo, você acha, Jader, que prescreveria semaglutida para esse paciente? Você acha que caberia? Se ele tivesse indicações, assim, da essa seria o paciente do SELECT, do estudo que a gente estava comentando anteriormente. É um paciente que já tem uma doença cardiovascular estabelecida, ele tem sobrepeso e obesidade, mesmo não sendo diabético. Então, assim, ele tem o benefício que a gente falou em reduzir a inflamação, em perda de peso, em controle glicêmico e por aí vai. Então, sim, tem total indicação da gente iniciar, conversar junto com o paciente, colocar, assim, prós e contras, discutir junto com o paciente, mas sim, é um paciente que inicialmente tem indicação. Mesmo que ele já tivesse tido um evento cardiovascular, a indicação. O que você acha, Amanda? Você também concordaria? Com certeza. Vamos proteger esse coração, né? Sim, com certeza. Tudo, né? O que a gente estava falando de redução de inflamação, lembrando da potência de redução de glicemia, né? Que a glicotoxicidade é um dos principais pontos para a formação da aterosclerose, né? Então, ele vai agir ali do ponto de vista metabólico de uma forma muito intensa. E eu acho, Jader, que você trouxe um ponto muito legal, né? Da inflamação metabólica crônica, né? Então, hoje a gente consegue entender que o ser humano não é um coração, o ser humano não é um peso, o ser humano não é uma tireoide, o ser humano não é um rim, é tudo. E falando ali de todos os sistemas, vamos falar um pouquinho sobre o rim. A gente tem um estudo do uso da semaglutida, o FLOW, para pacientes que estavam ali começando alguma alteração renal. E o que esse estudo mostrou? O que você traz para a gente, Amanda? Esse estudo, na verdade, né, são pacientes que tinham diabetes mesmo, né, e que eles já tinham alguma doença renal, então uma microalbuminúria já positiva e uma queda na taxa de filtração glomerular. E o uso do medicamento, ele só reduziu a progressão dessa doença renal. E é importante dizer que não são nos altas doses, né? Em doses para tratamento de diabetes, então em doses de 1 miligrama, a gente teve respostas muito satisfatórias. Então, o estudo foi até interrompido, né? O estudo estava programado para 5 anos e meio, e o estudo foi interrompido com 3 anos e meio, por conta de um bom desfecho em relação ao placebo. Então, isso para a gente é muito bom, porque isso potencializa muito a sobrevida e a qualidade de vida do paciente diabético. Porque rim, né? Rim é tudo. E a gente sabe que hoje, apesar da hemodiálise ter evoluído, mas é muito difícil você viver a custa da diálise. Então, você ter uma medicação que você consegue manter esse paciente o mais longe possível dessa diálise, é, assim, fantástico, né? Para você imaginar que você está ali mistigando uma progressão de uma doença tão ruim, né? De uma complicação. E lembrando que o paciente renal crônico, ele, por si só, ele tem um alto risco cardiovascular, né? Então, você evitando ou reduzindo a progressão dessa doença renal crônica, você indiretamente também já está atuando na prevenção cardiovascular. Então, porque os pacientes não morrem do coração, Exato. Morrem da insuficiência que vai levar a parada do rim, né? Então, a gente vê por aí a importância da medicação. Agora, a gente já viu para o coração, a gente já viu para o rim e para o fígado. Não, né? A gente está falando do todo. Será que tem algum benefício o uso da semaglutida, do análogo de GLP-1, para o fígado? Sim, com certeza, né? Hoje é o principal medicamento para o tratamento da esteatose hepática, da esteatohepatite.
Não só a semaglutida, né? Na verdade, os estudos mais robustos em relação ao tratamento é com a tirzepatida. O fígado ele precisa realmente de uma perda de peso expressiva para que a gente recupere bem esse fígado. Então, sim, é o nosso principal medicamento para o tratamento. Ah, mas doutora, é só uma gordurinha no fígado? Será mesmo, Jarder? É só uma gordurinha no fígado? Na verdade, não, né? Ela digamos que ela é a ponta do iceberg, o que a gente consegue ver ali no ultrassom, que é um exame sem riscos, fácil de fazer, né? Mas ela tem toda uma parte metabólica por trás que está levando à complicação. E assim, por exemplo, uma evolução para uma insuficiência hepática com necessidade de transplante, cirrose, que é doença hepática avançada, também é uma doença muito limitante. Então, assim, no que a gente conseguir prevenir isso, seria fantástico. Pensando, né, que antigamente a gente só via cirrose, transplante hepático em pacientes alcoólicos que evoluíam com cirrose. E hoje a gente tem números mostrando que a maior porcentagem de pacientes cirróticos são aqueles que evoluíram da esteatose hepática. Então, para a gente entender que não é só uma gordurinha no fígado, é uma doença que está levando a uma alteração. E que essas medicações podem ser, sim, ou hoje são consideradas, na verdade, o principal tratamento ali para o MESH, para essa esteatohepatite do fígado. Não é isso, Amanda? Sim, assim, repetindo, né? A ideia da gente ter esse tratamento mais precoce, porque quantos dos nossos amigos mesmo não estão aí com esteatose hepática, com LDL aumentado, em excesso de gordura, e a gente não está tratando, estamos levando, né? E aí, é justamente aí que a gente tem que interferir para que a gente evite mesmo uma esteatohepatite, para que a gente evite uma doença cardiovascular mais importante. É exatamente nesse paciente que está aí, levando um estilo de vida não tão legal, iniciando essa gordura hepática, iniciando esse aumento de LDL, já com a cintura abdominal aumentada. Então, é aí que a gente tem que interferir. E aquele colesterol que eu mais recebo no consultório, mas só tá um pouquinho elevado. Será mesmo? E aí, cardiologista, conta pra gente. O colesterol só um pouquinho elevado, tá tudo bem? De forma alguma. O colesterol ele é uma doença muito prevalente e muito importante como fator de risco, tá? E é importante a gente definir a aterosclerose. A aterosclerose não é uma doença exclusiva do coração. Ela pega todas as artérias do corpo. Então, pega vasos no cérebro, vasos no pescoço, nas pernas, no rim, no coração. E aí, onde ela, digamos que ela tem uma repercussão clínica, é aí que você vai definir se o paciente teve um AVC, um infarto e tal, tá? O que acontece, a gente vê isso com muita frequência no consultório, é pacientes que vêm, algum médico, em algum momento, dosaram, perceberam que o paciente tem colesterol elevado, repete o exame vem normalizado, claro, e aí essa medicação é suspensa, tá? Isso todo dia a gente vê no consultório. É uma doença crônica. Então, da mesma forma que o hipertenso tem que tomar o antihipertensivo todo santo dia, o paciente que tem a dislipidemia ele tem que tomar medicação. Se ele não conseguir, claro, controlar com mudanças de estilo de vida, que é atividade física, uma alimentação adequada, porque a medicação é um dos pilares do tratamento, né? Então, para aquele paciente que não consegue a mudança através das mudanças de hábito, ele vai precisar da medicação. É a mesma coisa que a gente está falando da obesidade, né? Sim. A gente está falando do remédio, mas a gente tem que lembrar também que não é exclusivo disso. Não. Então, nesse paciente você tem que perseguir uma meta de LDL, que aí varia um pouco conforme as diretrizes e tal, mas está muito proporcional ao risco cardiovascular. Então, quanto maior o risco cardiovascular, menos você vai querer de LDL. Então, mais agressivo no tratamento você vai precisar ser, tá? Então, aqueles pacientes que já têm doença cardiovascular manifesta, já infartaram ou já tiveram um AVC, você tem que ser extremamente rigoroso no controle disso e não cometer esse engano de suspender a medicação porque agora está bom. Porque aí você só vai dosar novamente daqui a alguns meses, aí você vai ver que subiu e você ficou todos esses meses fora da meta, entendeu? Fora da meta e desprotegido, né? Exato. Com risco de uma nova plaquinha lá. E acho que é bem interessante a gente falar que, assim,
a parte de mudança do estilo de vida, de exercício físico, alimentação, controle do estresse, que a gente esquece que também é muito importante, mas tem um fator familiar ali que às vezes a gente também tem que olhar. Então, por mais que você faça as mudanças e melhorou, foi o que você falou, não adianta às vezes tirar a medicação, porque você tem outros fatores, até familiares, que também tem que controlar. E não é o colesterol baixo que vai fazer você ficar sem hormônios, né? Concorda comigo? De forma alguma. Que é o que a gente mais vê aí na internet. Muitos associam a demência, mas todo mundo esquece da demência vascular, que é causada pela aterosclerose. Então, assim, a gente vê estudos não, você vê relatos aos montes de por que não usar, sendo que tem estudos aos montes mostrando o benefício de usar. Então, aqui temos 3 profissionais, o cardiologista, o endócrino e o nutrólogo, falando que é importante a gente usar medicação para colesterol. Ele não diminui os hormônios, ele não leva a desbiose. Tem trabalhos robustos falando que ele é importante e protege seu coração, tá bom, gente? E vamos falar um pouquinho, outro assunto polêmico que agora, nossa, eu não sei vocês, mas no meu consultório essa semana, o que teve de gente perguntando de pancreatite, que é agora. Aí, Amanda, fala pra gente, o uso dos análises de LP1, as canetinhas, leva a pancreatite? O uso do medicamento, não. Então, o que a gente tem mostrando nos estudos é muito pequeno, assim, o risco de pancreatite e nem é significante, né? O que acontece? Por que tem tanta essa especulação em relação à pancreatite? Quando a gente tem um emagrecimento expressivo, a gente tem uma tendência maior para a formação de pedrinha na vesícula. Então, quando eu diminuo o esvaziamento gástrico, a gente tem uma tendência maior para pedrinhas na vesícula. Então, assim como uma cirurgia bariátrica, a probabilidade da gente desenvolver essa pedra na vesícula, com as canetinhas também. Como a gente tem uma perda de peso expressiva, a gente tem um risco aumentado de pedra na vesícula. Quando eu tenho pedrinha na vesícula, ela pode se deslocar e parar ali no ducto pancreático. Isso é o risco da pancreatite. Mas isso é raro de acontecer. A gente está acompanhando, né? O que não pode é a gente também esquecer que a gente está diante de um medicamento. Ele vai ter, sim, seus efeitos colaterais e os médicos estão acompanhando. Eu não posso só... essa náusea e esse vômito é do medicamento. É do medicamento. E não ter nenhuma interferência. Por isso é tão importante o acompanhamento médico, para a gente realmente saber, é um efeito colateral do medicamento? É algo que eu preciso investigar um pouquinho a mais? Mas não, a pancreatite não vem pelo uso dos medicamentos. E assim, tem se mostrado, eu não sei, mas eu recebi muitos pacientes trazendo esse relato que a gente vê na internet, e acho que é importante a gente, né, pontuar isso muito bem, que a medicação não leva a pancreatite, mas sim a perda de peso expressiva. E o que tem acontecido? Muita gente usando medicação sem acompanhamento. Então, ela não sabe se ela já tem lá uma pedrinha na vesícula, ela acaba perdendo peso muito rápido, principalmente a parte muscular, e aí acaba tendo os efeitos colaterais que a gente vê aí, e aí o problema não é a medicação, é o mau uso da medicação. Como qualquer remédio, precisa de um acompanhamento especializado, tá? Que a gente está discutindo aqui hoje não é mais uma medicação exclusiva de uma especialidade, então tem vários, então o que não falta são profissionais para poder orientar e ajudar na condução do caso. Mas, assim, uma perda de peso significativa, sem um suporte nutricional adequado, você vai levar à depleção de elementos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Então, você precisa antever que o objetivo, por exemplo, pode ser perder peso. Então, você tem que correr atrás disso para não depletar o paciente e depois ter que, digamos, encher o balde de novo e correr atrás do prejuízo, seja na perda de massa muscular, que a gente sabe que é extremamente difícil de ganhar novamente. Então, assim, sim, precisa de um acompanhamento. Não basta dar uma olhadinha na internet e comprar off-label, não. E assim, é um tratamento, né? Não é usar e daqui 3 meses eu vou parar.
Então, o tratamento é de uma doença crônica, então o tratamento também é um tratamento contínuo. A partir do momento que eu retiro o medicamento, a gente vai ter reganho de peso, né? Os estudos mostraram uma perda de peso em torno de 15% e o reganho de peso em torno de uns 7%. Então, aproximadamente, né? Então, quando eu retiro, eu vou ter um reganho. Então, tem que ser muito bem acompanhado esse paciente. Não, você acabou de falar, Amanda. Então, se eu uso uma medicação, eu tenho uma perda de peso, depois eu tenho um reganho, para que eu vou usar a medicação, então? O que você diria para o teu paciente? Então, assim, a realidade é que a gente vai tentar não retirar, né? Então, eu estou tratando uma doença crônica. A ideia não é a retirada. A ideia é um tratamento. A ideia é um tratamento crônico. A gente pode reduzir dose, a gente pode trazer para dose de manutenção, a gente pode ver como que esse paciente está inserido, porque é uma mudança, né? Usar o medicamento, a gente vai mexer muito com o estilo de vida desse paciente. Vai alterar muito o estilo alimentar mesmo. Então, a gente vê isso nos estudos, a gente vê isso na vida real. Então, o paciente ele começa a ser inserido nessa mudança de estilo de vida, tendo resultados muito bons. E ele acaba gostando realmente desse estilo de vida novo, né? Porque realmente só traz benefício. Então, se o paciente está bem, está muito bem inserido, está indo bem, está tudo sob controle, a gente pode manter uma certa vigilância. Mas a ideia para o tratamento de obesidade como uma doença crônica é a não retirada. E lembrando que conscientizar o paciente justamente que, assim, digamos que o efeito mais visível é a perda de peso, mas a gente está falando aqui do efeito cardiovascular, tá? Então, você falar, eu usei a medicação por 3 meses, perdi o peso, vou parar, você está perdendo todo esse benefício, concorda? Então, doença crônica se trata cronicamente, seja ela hipertensão, diabetes, obesidade, DPOC e por aí vai. E aí que eu acho bem importante a gente pontuar alguns tratamentos que a gente tem visto hoje em dia, né? Que fecha o pacote de milhões de reais para ir aplicar um medicamento nas clínicas e esse tratamento de milhões é por 3 meses. E depois desses 3 meses, o que a gente vai fazer? A gente está diante de uma doença crônica, né? Então, isso que tem sido bem preocupante, né? O uso indiscriminado e o uso de uma forma talvez inadequada de alguns tratamentos que não visam o tratamento da doença cronicamente. Que é o rótulo que a gente acaba vendo, né? O emagrecimento. Então, a ideia de trazer a gente aqui é mostrar que a ciência e que não é um emagrecimento, é um controle de uma doença, um tratamento a longo prazo, que traz muito benefício além da perda de peso, mas que precisa de acompanhamento. E é o que a Amanda trouxe. Será que a gente vai precisar da medicação para sempre? A gente não sabe. Por isso que a gente precisa acompanhar. Será que esse paciente vai conseguir fazer mudanças no estilo de vida que sejam persistentes a longo prazo e que ele consiga, só com a mudança do estilo de vida e com a alimentação, manter o peso? A gente viu muito isso com a bariátrica. Quando a bariátrica veio com tudo, a gente achou que era o tratamento final da obesidade. E a gente percebeu que, após um período da bariátrica, o reganho de peso acontecia. E veio daí que a gente entendeu que realmente é uma doença que vai precisar controlar para sempre. E, Jader, fala para mim, você acha que esse reganho de peso tem também algum peso sobre o coração, assim? Sim, com certeza, né? O que a gente, assim, qualquer ganho de peso acima do ideal, nisso você está sobrecarregando. Então, você está aumentando os seus níveis pressóricos. Então, a cada 10 quilos, por exemplo, você pode aumentar 1 ponto na pressão. Então, assim, você ter esse reganho, digamos assim, você está atrapalhando os outros fatores de risco que a gente comentou agora. Então, sim, tem um impacto significativo. Do ponto de vista metabólico como um todo, né? O reganho, ele é muito pior do que se eu nem tivesse perdido. Então, esse perder, ganhar como um efeito sanfona, ele é muito ruim, porque todo emagrecimento eu vou ter perda de massa muscular. Independente se eu estou usando um medicamento para perda de peso ou não, né? A gente tenta batalhar para que a gente não perca a massa muscular, mas é inevitável, a gente vai perder.
E quando eu ganho em gordura, eu não ganho em massa muscular. Então, do ponto de vista metabólico, esse paciente ele volta pior, ele volta mais inflamado, ele volta com percentual de gordura pior. Então, eu acho que, em geral, né? Por isso a importância, né, de acompanhar a longo prazo aí, né? E a gente falou bastante da semaglutida, dos análogos em gerais, né? Amanda, dá uma pinceladinha pra gente, um pouquinho da diferença entre a semaglutida e a dicerbatida, o Mounjaro, para o pessoal ter uma ideia, o que são essas medicações e quais são a diferença entre elas. A semaglutida, ela é apenas um análogo de GLP-1, que é um hormônio intestinal que atua principalmente no metabolismo da glicose. De forma, assim, eu aumento a insulina dependente da glicose. Então, esse é um ponto também importante, eu vou só pontuar que as pessoas têm medo de hipoglicemia. E o medicamento não traz hipoglicemia, nem o Mounjaro, nem a semaglutida. Por quê? Porque eu vou ter um aumento de insulina, uma redução de glicemia, mas esse aumento de insulina ele é dependente de glicose. Então, não tem risco de hipoglicemia, né? Então, acho importante a gente pontuar isso, porque isso é um risco, é um medo muito grande dos pacientes, né? Ou eu vou fazer hipoglicemia ou eu vou virar diabético. É o que a gente escuta. E é bem o que você trouxe, né? A medicação ela vai ter um efeito, mas na presença da glicose, na presença do alimento no estômago. Então, ele vai aumentar a liberação ali de insulina do pâncreas, mas quando a gente tem o alimento, quando a gente se alimenta, dependente da glicose. Então, eu vou melhorar essa insulina, essa liberação de insulina, vou diminuir a resistência insulínica, mas isso tudo vai ser dependente da glicose, então não leva um risco de hipoglicemia. Voltando no mecanismo de ação, né, o GLP-1, então, ele é um hormônio incretínico que vai atuar no metabolismo da glicose, mas ele também atua na redução do esvaziamento gástrico e ele atua em sistema nervoso central, a nível hipotalâmico, regulando o controle da fome. Quando a gente tem o GIP associado, que daí vem a tirzepatida. A tirzepatida, que é o Mounjaro, é o GLP-1 mais o GIP. O GIP ele é outro, né, incretinomimético, que a gente chama, que vai atuar no metabolismo da glicose. E o GIP, pensando em metabolismo da glicose, ele é um pouquinho mais potente. Então, o GIP, na verdade, ele é mais potente, em torno de uns 45% ali da liberação do GIP, de potência em relação a essa parte de controle glicêmico. Só que no diabetes, a gente tem uma resistência em relação a esse GIP. Então, quando a gente usa GLP-1 mais GIP, a gente vai potencializar esse efeito de redução de glicemia. Então, vou potencializar a liberação de insulina dependente da glicose, eu vou potencializar a redução de glicemia. E o GIP, ele está presente em alguns outros órgãos, além do GLP-1. Então, ele potencializa os efeitos do GLP-1, mas ele também tem algumas ações específicas dele. Por exemplo, receptores em adipócito, receptores em sistema nervoso central, que atuam um pouquinho na fome hedônica, que é aquela fome do prazer, a busca, aquele pensamento em comida gostosa. Então, o GIP vem para potencializar a ação do GLP-1. E também na gordura, né? De tentar... Sim. Como você falou, tem receptores e adipócitos lá nas células da gordura, então a gente percebe que tem uma oxidação maior na gordura. Então, quer dizer que talvez a dicerbatida seja Ferrari e a semaglutida Fusca. Será que agora, então, só vai ter Mounjaro? Não vamos mais usar o Wegovy? Será que é isso? Como você vê isso agora? Eu não vejo dessa forma, né? Mesmo porque nem é acessível para todo mundo. Então, não vejo como Ferrari. E chamar semaglutida de Fusca, a gente está sendo muito ruim, né? Então, assim, a gente tem milhões de efeitos excelentes com a semaglutida. Eu acredito que o custo ainda da tirzepatida, usando de uma forma realmente correta, ele ainda é muito alto. Então, eu acho que a gente tem muitos benefícios em ficar com a sema. Mas
ela tem uns benefícios extras, a tirzepatida, pensando principalmente na perda de peso, que é uma perda de peso mais expressiva. Quando a gente compara mais ou menos uma ou outra, a perda de peso da tirzepatida é em torno de 20%, enquanto a semaglutida é em torno de uns 15%. Muito 18 chega assim. É, né? Pouco. Então, esse 5% a mais de peso, a gente sabe que é significativo. Então, é significativo do ponto de vista cardiovascular, quando a gente pensa em grandes obesos, né? Então, quando a gente pensa em IMC acima de 35, em IMC de 40, essa perda de 5% a mais, ela é bem expressiva. Quando eu penso num diabetes tipo 2 descontrolado, que já está com várias classes medicamentosas, essa perda é expressiva. Esse controle de glicemia potencializado, ele é mais expressivo. Então, para o diabetes, o GIP ele é mais potente. Então, pensando nesse paciente, a tirzepatida é melhor, mas, pensando no ponto de vista cardiovascular, a robustez dos estudos ainda é para sema, mas aguardemos. E o cardio, cardio. Na verdade, eu acho que você falou bem aí no sentido de individualizar, tá? Você vai ver o perfil do paciente, condições financeiras e por aí vai, e você vai individualizar, falar, a semaglutida ela é suficiente para esse paciente Sim. ou não. Então, você vai tentando justamente individualizar o tratamento. Por isso que sair escolhendo a esmo aí não faz sentido. Sim, e assim, a gente tenta, né? Sempre a gente quer oferecer o melhor, mas vai depender também do que o paciente pode, né? Sim. Então, eu acho que é um arsenal. Eu acho que acho que a gente vai ganhando aumento do arsenal, né, das Sim. nossas armas para a gente combater, igual a gente falou, uma doença assim que é crônica, que é tão prevalente. E quanto mais arsenal, quanto mais armas você tiver ali para combater essa doença, eu acho que é importante. E a individualização. A gente vê pacientes que mesmo com Mounjaro não tem uma boa resposta, que ele não é um bom respondedor, que a gente sabe. E, às vezes, com semaglutida, eu tive pacientes, às vezes, que até com a liraglutida, Saxenda, respondeu melhor que a semaglutida. Então, assim, você entender o perfil do paciente, a individualização, cada paciente é um, e você ter armas diferentes ali para poder mexer, acho que isso é o mais fantástico. Acho que quanto mais medicações a gente tiver no mercado, e uma não compete com a outra, eu vejo desse jeito. Eu acho que são armas diferentes que a gente vai tendo para ajustar para aquele paciente. A individualização é sempre o ponto focal. Você não acha, Jader? Sim, é como você escolher um antihipertensivo. O mesmo, hoje a gente tem talvez a classe de medicações que mais tem opções. Mas, assim, você tem que individualizar, você tem que ver outras comorbidades, você tem que pensar naquele paciente, nos fatores genéticos, você tem que tentar individualizar. Então, esse paciente ele tem o benefício de você, além de controlar a pressão, controlar outra coisa. Então, é a mesma coisa, tá? Eu acho que é outra classe, mas a racionalidade da escolha é mais ou menos a mesma. Legal. É o que a gente vê também bastante, né? Só da hipertensão ali que a gente coloca. Hoje, o cardio acabou usando muito o GLP-2 para proteção cardiovascular, e eu acho que agora os análogos de GLP-1 também vêm ali no arsenal do cardio, né? Então, é pensar nessas... no paciente, focar no paciente no centro do tratamento, né? E pensando, assim, realmente no tratamento da obesidade, o mais importante é a anamnese, a conversa com o paciente, para a gente tentar identificar qual o perfil alimentar desse paciente. Se a gente estiver diante de uma compulsão alimentar, o Mounjaro não vai resolver, né? Claro que vai atuar em tudo isso que a gente está falando, mas diante de uma compulsão alimentar, a gente não vai estar tratando. A gente tem que lembrar que a gente está falando das canetinhas, mas o tratamento da obesidade não se resume a essas medicações. Isso, existem exatamente. outras, além das mudanças de hábito. Por isso que é tão importante o acompanhamento, né? Que é só na conversa, é só entendendo o histórico, é só entendendo o perfil alimentar daquele paciente, examinando, que a gente vai entender qual é o melhor medicamento para ele. E qual cabe para ele, né? Que é o que falou, o investimento. Sim, exatamente. Tem paciente que vai conseguir investir mais, tem paciente que vai investir menos. Só porque ele não pode, talvez, comprar a
a medicação do momento é que ele não mereça um tratamento, muito pelo contrário, né? A gente tem outras coisas, igual vocês falaram, que não só as canetinhas, que também pode auxiliar ali para o tratamento da obesidade, né? E um pouquinho, outra coisa que a gente vem falando bastante é da apneia do sono, né? A gente sabe que a obesidade e a apneia do sono estão sempre juntas e também com a hipertensão. Então, às vezes, uma causa de hipertensão é quando o paciente tem a apneia do sono. Explica um pouquinho para a gente, Shader, essa relação entre a apneia do sono e hipertensão, que é uma dúvida que os pacientes trazem muito e que, às vezes, é difícil deles entenderem. Primeiro ponto é lembrar que a apneia não está exclusivamente relacionada à obesidade, tá? Tem pessoas eutróficas que têm apneia do sono. Então, o primeiro ponto é isso. Mas se a gente considerar no caso da obesidade, o paciente, quando ele tem apneia, explicando de uma forma bem simples, ele para literalmente de respirar durante um intervalo de tempo ali que vai variar. Nisso, a concentração de oxigênio ela se reduz. Isso é um estresse para o organismo, então você tem toda a liberação de catecolaminas, alguns fatores no corpo que é justamente para tentar acelerar o coração, aumentar a pressão e por aí vai. E você tem isso inúmeras vezes durante a noite toda, tá? Então é aquele paciente que acorda cansado, mesmo tendo dormido a noite inteira e tal. Então você tem, digamos que aí é uma gangorra ao longo da noite de liberação de adrenalina, de taquicardia e tal. Então, esse paciente ele tem um risco aumentado para várias doenças cardiovasculares. Então, é aquele paciente com hipertensão de difícil controle, tá? Que você já está com 2, 3 drogas e não controla. Arritmia, fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum que existe. Ela também é extremamente prevalente, assim, se você fizer a busca, você tem por obrigação fazer a busca da apneia do sono. Então, no caso da apneia que está relacionado à obesidade, ao você fazer o controle da obesidade, você está favorecendo o controle da apneia e, consequentemente, favorecendo o controle de hipertensão, diminuindo a incidência de fibrilação atrial. Tá? Então, assim, tem um benefício muito claro nesse sentido. Tá? E entre as medicações que a gente tem hoje no mercado, Amanda, tem alguma que mostrou melhor benefício na apneia do sono? Sim. Explica um pouquinho pra gente. Sim, para a apneia do sono é a tirzepatida. Para a apneia do sono é o Mounjaro, por conta dessa redução de peso mais expressiva mesmo dele. Existem algumas especulações em relação à melhora da ventilação, em relação à melhora dessa oxigenação, mas aí é mais especulação. Mas a gente tem melhora na gordura perifaríngea. Então, a perda de peso expressiva, a gente vai ter um resultado bem importante para a apneia do sono. Até, assim, é citado de que os pacientes do estudo tinham apneia de moderada a grave, umas 60 durante a noite. Isso foi reduzido em torno de 30, e pacientes até que conseguiram ficar sem o uso do CPAP. Bem interessante, né? Então, olha quanta coisa a gente já veio trazendo aqui baseado em ciência, né? Então, mostrando que o tratamento vai muito além do emagrecimento. A gente falou de proteção cardiovascular, falou de proteção no fígado, falou de apneia, falou de proteção renal. Olha quanta coisa a gente veio trazendo. E eu acho que é isso. O futuro é a gente ter armas cada vez mais potentes para a gente poder controlar a obesidade, trazer qualidade de vida ali para o paciente. E a gente vem discutindo muito isso, né? Qual paciente, foi isso que a gente trouxe. Qual paciente vai tolerar, qual vai ter melhor resposta. Trazendo tudo isso, o que você poderia dizer, Amanda, para o teu paciente, assim, dos efeitos colaterais e do uso? Os efeitos colaterais são tão ruins assim que às vezes impossibilita o uso, o acompanhamento, sem acompanhamento. Como que você lida isso com o paciente? Os efeitos colaterais com acompanhamento são muito pequenos. Os efeitos colaterais geralmente são gastrointestinais, então náusea, aquela sensação mais de empachamento, às vezes uma constipação, às vezes uma diarreia. Mas os efeitos colaterais a gente consegue driblar eles com a nossa alimentação. Então, se a gente come comidas mais gordurosas, eu vou acabar tendo mais efeitos colaterais. Se a gente come
né, mais ultraprocessados, eu vou acabar tendo mais. Então, diante do meu estilo de vida, eu vou tendo mais efeitos colaterais. E eu acho que isso é muito legal, assim, até quando a gente pensa no escalonamento de doses, porque é no escalonamento de doses que eles vão mais aparecer. Então, não quer dizer que, quando eu estava com um monjário de 5, eu não tinha nada, mas agora eu aumentei para 10 e agora eu estou tendo muito, né? A gente vai devagar, não vamos subir assim tão rápido. E o efeito não é dose dependente, ele vai estar ali mais nesse momento do escalonamento. Depois a gente vai percebendo que esses efeitos eles começam a diminuir e eles vão aparecer conforme a gente vai se alimentando. Então, de novo, a individualização é importante. Nem tão rápido para um paciente, nem tão devagar. Cada paciente sente de uma maneira diferente e são sintomas que são totalmente contornáveis. Mas fala para a gente, tem alguma contraindicação absoluta que essa medicação não pode ser usada? Contraindicação muito absoluta que não pode ser usada, a gente não tem, né? Tem algumas ressalvazinhas, mas contraindicação absoluta não. A gente fala muitas vezes do tumor, né? Papilífero, né? De tireoide, mas também é raro, quase não temos. Então, a contraindicação são quase nulas. Sim. Então, isso quer dizer o quê? Que é uma medicação... É muito raro. Esse é um tipo de câncer de tireoide muito raro. Não é o câncer de tireoide que a gente sempre vê. É um câncer muito raro. Então, se tiver isso, a gente não vai usar, porque nos estudos com animais, a gente viu que a gente realmente tem uma hiperplasia da célula C. Então, se a gente tiver, a gente não vai usar. E o cardio, que gosta de segurança. Então, a gente pode dizer que o análogo de ALP1 é uma medicação segura? Sim, tem estudos robustos já mostrando o benefício e a segurança, tá? É o que a gente começou comentando lá no começo do quadro. Geralmente, no início do estudo das drogas, você primeiro preza pela segurança, tá? Para depois, de certa forma, avaliar a parte de benefício. Então, assim, tem estudos com um pool de pacientes significativos. Na cardiologia, geralmente, alguns mil pacientes assim, que são englobados em cada estudo e que mostram segurança cardiovascular, sim. O debate está bom, né? Então, vamos agora... Acho que a gente falou bastante coisa, né? Todos os benefícios aí que a medicação traz, que não é só a perda de peso. Então, a nossa ideia era trazer isso. Então, eu vou convidar a Amanda para falar um pouquinho mais que ela quer trazer ali de mensagem sobre não só as medicações, sobre o tratamento para os nossos pacientes. Eu acho que é muito bom assim, a gente estar participando desse momento onde a gente vê os medicamentos mesmo trazendo esses resultados tão expressivos que antigamente a gente só via com a cirurgia bariátrica. Então, eu acho que aí está uma revolução realmente em relação ao tratamento, não só da obesidade, mas das doenças crônicas metabólicas. Então, eu acho que nós estamos vivenciando esse momento e isso para os nossos pacientes é uma coisa muito boa. E lembrar sempre que a minha mensagem de hoje é isso, para a gente tratar a obesidade precocemente, para que não exista preconceito no tratamento de uma doença que é crônica e vir precoce. Vamos tratar antes da gente chegar para o Jader, vamos tratar antes da gente chegar numa esteatohepatite, né? Vamos mudar esse estilo de vida. E eu acho que tudo está caminhando para isso, né? Até se a gente começar a olhar para o mercado, a gente está tendo cervejas sem glúten, cervejas zero álcool, a gente está tendo cada vez mais os refrigerantes zero. Então, eu vejo que realmente a gente está caminhando para o melhor. E, Jader, você, o que você traz aí de mensagem sobre o uso das medicações, se é positivo, se não é, o que a gente pode trazer para os pacientes para eles se sentirem mais seguros aí, principalmente da parte da cardiologia? Não, eu acho assim, o que a Amanda comentou, não dá para a gente negligenciar ou atrasar o tratamento, tá? Então, a partir do momento que você constata e que a pessoa procura um profissional, acho que você tem que direcionar, você orientar a respeito das possibilidades terapêuticas e aí, dentre elas, as canetinhas que a gente comentou ao longo do episódio. Porque, assim, o benefício não é exclusivo da perda de peso, tá? Eu acho que um ponto que deveria ficar de hoje é justamente esse. Não restringir o benefício de uma droga tão boa
a perda de peso, ainda mais uma coisa de uso temporário. É uma droga fantástica que vem revolucionando o tratamento de obesidade, vem mostrando benefícios em doença renal, parte hepática, que é fígado, parte renal, hepática, cardiovascular. Então, assim, não se limitar ao uso da perda de peso, tá? Eu acho que talvez a mensagem maior seja essa. Isso mesmo. Acho que a gente trouxe a mensagem que a gente queria passar para vocês, que o uso da medicação ou das chamadas canetinhas para emagrecer, elas vão muito além da perda de peso. Ela traz benefícios, mas ela precisa de um acompanhamento de profissionais sérios, como esses que estão aqui, a doutora Amanda, o doutor Jarder, eu, para trazer o benefício realmente para a sua saúde. Era isso que a gente queria trazer. Eu espero que a gente possa ter passado isso para vocês e que a gente está sempre disponível para conversar, para tirar dúvidas, para trazer ciência de verdade. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e obrigado por ter nos acompanhado.